Olá, primeiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre o DNA. Nós vamos encerrar uma parte que ainda ficou pendente, referente ao mês de agosto, e automaticamente nós já vamos dar início a um novo conteúdo. Um novo conteúdo que é o conteúdo de divisão celular. E esse conteúdo novo, ele vai estar diretamente ligado ao conteúdo do DNA também. Então, vamos mostrar aqui uns slides e vamos começar a nossa aula. Vocês podem pegar, então, o caderno, caneta, para dar início, então, à nossa aula. Então, a aula hoje vai ser sobre a duplicação do DNA e a intérfase. Duplicação do DNA é com relação ao conteúdo que ficou faltando ainda no mês de agosto. E intérfase já é a preparação do conteúdo novo, que é de divisão celular. Mitose e meiose, as duas divisões. Intérfase é a fase que antecipa a divisão. É a fase que antecipa a mitose e antecipa a meiose. Então, veja, nós vimos já um quadrinho como esse, né? Aqui eu coloquei em cinza, porque nós já estudamos esse processo do DNA para o RNA, que forma aqui, então, a transcrição, né? E depois do RNA para a proteína, que é a tradução. Esses dois processos nós já vimos. E o professor falou que, no momento oportuno, iria explicar a duplicação que tinha faltado. E esse momento oportuno, então, chegou hoje, que é a dinâmica de fazer de um DNA fazer uma cópia dele mesmo. E isso daqui vai acontecer, essa duplicação vai acontecer quando a célula vai se dividir para formar uma célula igualzinha a ela, ok? Então, olha só. O processo de duplicação do DNA é bastante simples, porque ele vai, né, acompanhar aquilo que a gente já vinha falando no mês de agosto, que é o princípio da complementariedade das bases nitrogenadas. Veja, a gente já tinha visto isso no DNA, vimos na formação do RNA, sempre onde tem o A, quando é DNA, né? Se tem o A de um lado da fita, do outro só pode ter o T. Né? A e T são complementares, só pode ligar um com o outro. E nós temos o G e o C, que também são complementares, né? Lembra que até o professor tinha brincado lá? Água tônica, né? A com T. Coca-Cola, Guaraná, que é C com G, né? Ou então Agnaldo Timóteo, que é o A de adenina e T de timina. E Gal Costa, que é o G e o C, né? Eles são as bases que se complementam. Isso a gente viu no DNA, nós vimos no RNA, só que daí no caso do RNA não tem a timina, né? Não tem a timina no RNA, não tem T. RNA nunca vai ter T de timina. Vai ser o U no lugar do T. Onde deveria ser o T, seria, então, o U. O que acontece, né? Nós temos uma fita, não, duas fitas de DNA aqui, né, ela é uma fita dupla. Aqui, a extremidade 5 linha, 3 linha, tá vendo aqui no meu mouse? 5 linha, 3 linha. E a de baixo, 3 linhas, 5 linhas. Então, elas são antiparalelas, né? Acontece que essa fita, ela se abre, né? Essas bases nitrogenadas, essas pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, elas se rompem. E aí, essas duas fitas se abrem, tá aqui, né? A fita original, tá vendo? É laranjado, e elas funcionam como base para gerar a fita complementar. Então, vamos ver aqui, né? Aonde eu tenho aqui, tá vendo? Azul, vermelho, amarelo e verde, tá? Aqui em cima tem, ó, o azul, o vermelho, o amarelo e verde. Não mudou nada, ok? E aqui embaixo nós temos o amarelo, o verde, o azul e o vermelho. Vamos verificar aqui, ó, amarelo, verde, azul e o vermelho. Então, vocês verifiquem que sempre o amarelo e o azul provavelmente deve ser adenina e timina. Um deve ser o A e o outro deve ser o T, tá?
E aqui deve ser o C e o G, onde tem 3 pontes de hidrogênio, né? Então, verifiquem que, quando vai fazer a fita nova, ela tem que ser obrigatoriamente complementar a esse modelo, esse molde, essa fita base, que é a original ali da célula, tá vendo? Sabe o que acontece, pessoal? Então, se tem um amarelinho aqui, só vai ter, então, o azul, vermelho, amarelo e verde. Olhem essa sequência, ela vai ser exatamente essa de cima, azul, vermelho, amarelo e verde. Está vendo? Eu tenho, então, aqui, ó, um DNA, né, igualzinho àquele inicial. E essa outra fita? Também vai ser um DNA igualzinho. Olha aqui essa parte de baixo da fita nova. A fita nova é essa vermelha que está sendo sintetizada. Tem o amarelo, o verde, o azul e o vermelho. Olha aqui na fita original, o amarelo, o verde, o azul e o vermelho. Então, quando ela se abre, ela funciona como um molde para encaixar os nucleotídeos, né, nessa fita molde. E no total, temos então aqui 2 fitas novas, iguaizinhas uma à outra. Percebem isso? E ela pode fazer isso várias vezes. Por exemplo, aqui tem uma fita, uma célula, né, que tem um DNA. Na hora de fazer a divisão, né, essa célula divide, duplica, ficou com 2 igual. E aí a célula tem que jogar, vai para essa célula, esse DNA vai para essa célula, o outro DNA que é igual vai para outra célula. Né, na mitose cria células iguaizinhas. A gente vai estudar como que funciona isso, tá? Agora verifiquem aqui, fez uma nova duplicação. Fez uma nova duplicação. Ele pode duplicar várias vezes. E cada vez que tem uma duplicação, a célula precisa se dividir. Se ele fez ali 2, 3, 4 duplicações, a célula vai fazer 2, 3, 4 divisões. Obrigatoriamente. Sempre faz primeiro uma duplicação, depois divide. Depois faz outra duplicação e aí divide de novo. Sempre nessa ordem. Tá bom? Então, vamos continuar. Olha só. Nós temos aqui uma fitinha de DNA representando essa comprida, né? Ele é bem longo. Aqui embaixo nós temos, então, a extremidade 5' do açúcar, onde fica o radical fosfato. 5' e aqui a 3'. E aqui é o contrário, né? Aqui é 3' e aqui é 5'. Entre o A e o T são 2 pontes de hidrogênio, entre o G e o C são 3. Normalmente, aonde essas fitas se abrem, né, são vários pontos, porque o DNA é muito comprido, então são várias aberturas ao longo do DNA. E nós temos ali 46 fitinhas, né? 46 cromossomos nós temos. Ele tem que duplicar as 46 fitas. Então, se abre várias, né, tem várias aberturas, e aí a fita original sempre serve como molde para ser sintetizada a nova fita. O lugar onde tem essas aberturas, só por uma questão de curiosidade, é chamada de região Tata, caixa de Tata. Tata porque tem muito T e A. Por que tem essa Tata? Tata box, Tata caixa, né? Porque entre o T e o A fica mais fácil de abrir a fita, porque só tem 2 pontes de hidrogênio. Se fosse entre o C e o G, seriam 3, e aí teria um pouco mais de dificuldade de abrir as fitas. O fato é que sempre ela se abre, a fita original serve como molde para ser sintetizado a nova fita. Então, verifiquem aqui. Né? Nós temos essa laranjada aqui, desse lado, né? Extremidade 3, extremidade 5, a fita original, né? Eu tenho aqui o G, o T, o G e aqui o A, tá vendo? A nova fita que está sendo formada é essa vermelha aqui, ó, que vai da extremidade 5' para a extremidade 3'. É sempre nessa sequência que vai adicionando um nucleotídeo por vez. Um por vez. Gente, vocês têm ideia da quantidade de letrinhas A, T, C, G que tem numa fita enorme de DNA? Gente, é muito grande. E ela faz isso um por vez. E verifica, né, se não tem nenhum erro. Então, ela coloca, aqui, tá vendo? É um... Esse daqui é um CTP, né? É um citosina trifosfato, né? Perde energia e acrescenta ali.
Aqui, né, aqui embaixo, no lugar, depois desse C, vai vir uma letra T. Aqui, a T que vai ser complementar o A. Tá? Então, pessoal, por que, né, que essa questão de forma como molde? Porque para ser complementar só tem uma única maneira. Se tem um A aqui, obrigatoriamente vai ser o T aqui desse outro lado. Tá? Não tem como ser outra letra, senão dá um erro. E a célula repara esse erro, tá bom? A célula tem os mecanismos. Vamos dar continuidade. Olha só, aqui em cima, mostrando em laranjado a fita original, e em vermelho a fita que se está sintetizando, sempre no sentido 5 linha, 3 linha. E aqui também, ó, 5 linha, 3 linha, 5 linha, 3 linha, tá vendo? E aqui embaixo está mostrando, né, um nucleotídeo que vai ser adicionado sempre nessa extremidade aqui, ó, sempre na 3, tá bom? Porque daí ela faz a verificação. Então, olha só, se eu tenho aqui uma fitinha de DNA comprida, como esse daqui, tá? Aqui eu tenho uma duplicação, né? Começa, abre, né? Tem essa abertura aqui, vai duplicando de uma ponta até a outra, né? Formando duas fitas iguais. Essas duas fitas iguais, primeiro ano, elas vão se compactar as duas e vão formar o cromossomo. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir, ó. Essa duplicação que vai acontecer vai ser para formar o cromossomo, porque nas nossas células normais nós temos só uma fitinha aqui, ó. Ela duplica justamente quando vai, momentos antes de se dividir. Entendem isso? Somente quando, um pouquinho antes da célula se dividir, ela duplica para ir 46 cromossomos nessa célula, 46 cromossomos naquela célula ali. Das duas tem que ficar iguais. Então, essas duas fitas, uma, né, que ficou a cópia da outra, elas vão se compactar e vão formar o cromossomo. E a ideia da mitose, que é a próxima aula, tá bom? É separar esses braços do cromossomo, para ficar cada um com uma célula. Tudo bem? Lindo isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham anotado essa dinâmica, tá? Aqui eu tenho, então, uma imagem mostrando, né, a fitinha de DNA, em volta aqui nas proteínas, e olha como ela vai se compactando. Aqui é o cromossomo. É o grau máximo de compactação que a célula, que o cromossomo, que o DNA pode ter. Tudo bem? E isso, então, nós vamos ter de uma célula inicial, tá? Veja que nesta célula aqui o material está, vamos dizer, está duplicado, tudo bem? Tem duas fitinhas iguais, e na hora de separar, forma duas células, duas células. Vai dividir de novo, ela duplica o material e aí faz mais uma filha. Entende isso? Vai dividir de novo, ela divide, né? Essa daqui faz mais uma filhinha. E assim vai. Tá bom? Esse é o processo que nós vamos estudar na semana que vem da mitose. Aqui, então, nós temos a cromatina, né? Nós temos aqui nessa foto, é uma foto com fluorescência, marcando o citoplasma em verde e o núcleo em azul. Aqui é só um pedaço da célula, aqui embaixo também é só um pedaço, não é a célula inteira. Essa do meio é a célula inteira. Em verde, o citoplasma, em azul é o DNA. Então, aqui está no formato de cromatina, ele está esticadinho, o DNA, a célula está fazendo leitura, tá? Lembra que para fazer o RNA, o DNA tem que estar esticado, tá, pessoal? Então, para fazer a leitura, para fazer as proteínas ali, para ela trabalhar, para ela fazer a função que ela tem que fazer, ela tem que ler o DNA, é dali que sai todos os comandos para a célula trabalhar. Então, tem que estar todo esticadinho, faz o RNA sai do núcleo, vai para o citoplasma, faz a proteína que ela tem que fazer, que é desempenho da função dela, e assim por diante. Então, cromatina. Esse daqui já é o cromossomo, que é aquele material genético duplicado, tá bom? Então, cromossomo, como a gente fala cromossomo, é porque está duplicado e todo empacotadinho, duas fitas, tá bom? E a ideia da célula, então, é fazer esse cromossomo para ficar mais fácil de separar esses braços, porque um é igual ao outro, né? São duplicados, então um bracinho é igual ao outro bracinho, e aí faz a separação para cada braço ir para uma célula, para as células ficarem com o mesmo número de material genético. Tá vendo aqui, ó? Olha só, tá vendo essas duas?
no final do processo da divisão, elas ficaram com a mesma quantidade de DNA. Aqui, no caso, 2 DNA e aqui 2 DNA. Tá vendo? Então, se ela vai dividir, ela duplica, fica 4. De 4, divide, vai 2 para cada uma. Tá? No caso da espécie humana, são 46 cromossomos que nós temos. E aí ela tem que duplicar esses 46. Na hora da mitose, ela tem que dar um jeitinho ali de separar os braços desse cromossomo para ir 46 para uma célula e 46 para outra célula. E ela faz isso muito bem organizado. É uma coisa muito... É um primor de organização, tá? Então, olha novamente, né? Aqui para fazer a divisão, que é aquela imagem que o professor mostrou. Essa mitose, pessoal, ela está acontecendo o tempo todo no nosso corpo. Inclusive, primeiro ano, ela vai estar acontecendo nesse momento que você está assistindo a minha videoaula. Ela acontece, exemplos aqui, vou mostrar para vocês. No desenvolvimento do embrião, quando tem a fecundação lá da célula ovo ou zigoto, que ela começa a se dividir, 2, 4, para formar um embriãozinho, ela teve que fazer várias mitoses. Para crescer o osso, né? Porque o indivíduo nasce assim, desse tamanhozinho, e daí ele vai crescendo, vai aumentando. Então, para crescer, precisa fazer mitoses. A árvore vai crescer, a árvore também vai fazer mitose. Ela começa com uma mudinha pequenininha e ela vai crescendo. Como que ela vai crescendo? As células vão se dividindo, aumentando o número de células, tá? Uma vez um aluno meu perguntou assim, nossa, professor, como será que vai ser se a gente conseguir ver, assim, a célula da baleia? A célula da baleia é do mesmo tamanho da célula nossa. A diferença é que na baleia é um bicho grandão, então o número de células é maior. Tudo bem? Entendem essa diferença? Então, quando a gente cresce, não é a célula que fica grandona, não, é porque vai aumentando o número de células, tá? Outra coisa também, no reparo da pele, quando a gente corta, né, faz uma cicatriz, ela se divide em tudo de novo, faz a mitose ali e repara, né, aquele corte. Outros exemplos são as células do sangue aqui que a gente tem, né? Elas são fabricadas lá na medula óssea, dentro dos ossos longos, tem aqui a medula óssea, tá vendo? E lá na medula óssea são fabricadas, então, esses glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos de defesa, são continuamente produzidos pelo nosso corpo. As células aqui, os glóbulos brancos, duram cerca de 90 dias, 120 nos homens, 90 nas mulheres. E aí elas morrem. Então, a gente tem que fazer, né, células para o nosso corpo o tempo todo. Aqui na pele, esse pedaço aqui é um pedacinho de pele, né? Aqui é o pelo da nossa pele, né? Pelo. E essa regiãozinha bem pequena aqui em cima é onde tem a escamação na nossa pele. A gente está constantemente renovando as células da nossa pele. Cerca aí de entre 20 e 25 dias, aqui, cerca de 25 dias, a nossa pele ela já está renovada. A gente vai descamando, vai perdendo as células velhas, tá? Aqui no caso da menstruação, todo ciclo menstrual, né? As meninas sabem isso daqui. O útero aqui, ele se faz um revestimento, como aqui nessa imagem do meio, para receber o embrião. Não recebendo o embrião, todo esse revestimento da parede do útero desprende da parede do útero e vai descer na menstruação. Depois, no outro ciclo, começa tudo de novo. E como que começa isso? A proliferação das células, a mitose, a divisão. Então, veja como a mitose está acontecendo o tempo todo no nosso corpo, tá? Não só em nós, animais, de modo geral, como também nos vegetais, nas plantas também acontece isso o tempo todo. Tudo bem? Então, vamos ver como que a célula se prepara para fazer a divisão. Na semana que vem, nós vamos ver essa partezinha verdinha aqui, M de divisão, de mitose. A célula, ela tem um programa de checagem. Ela verifica, né, várias coisas antes de ela começar a se dividir. E esse período que antecede a divisão se chama G1, S e G2. G1 vem do inglês, que é gap,
que significa intervalo, tá? O gap significa intervalo. Então, gap 1, intervalo 1, intervalo 2. S é de síntese, do inglês também, S de síntese. Que síntese é essa? É a síntese do DNA que o professor acabou de explicar. Professor, não entendi, explica de novo? Sim, explico de novo. S de síntese significa duplicação do DNA, a duplicação que a gente acabou de ver. Acontece aqui, nesse momento, tá bom? Bem, aqui ele faz um primeiro ponto de checagem, tá? Ele vai verificar, a célula verifica se o ambiente está favorável para ela dividir, se o tamanho está suficiente, se tem algum erro no DNA, e a partir do momento que ela sai aqui do G1, ela está, vamos dizer assim, destinada a terminar, ou ela termina essa mitose, ou ela termina essa divisão, ou então ela se suicida. Mais ou menos isso. Ela vai tentar fazer de tudo, não tem como voltar atrás depois. Tá? Então vamos lá. Então, na G1 tem esse ponto, né, de verificação. Ela faz uma verificação tudo tranquilo, se está tudo de boa, e vai e duplica o material genético, igual o professor explicou ali no começo da aula. O S de síntese vai ter a duplicação. A fita original serve como fita molde para fazer a nova fita, sempre no sentido 5 linha, 3 linha, tudo bem? Igual o professor ensinou. E depois vai ter uma nova verificação aqui, se está tudo ok, duplicou tudo, não deixou nada para trás, né? E aí ela vai para esse outro intervalo. Vai verificar se todo o DNA está duplicado, vai verificar o ambiente de novo, se está favorável, se o tamanho está suficiente. Aí, então, é que ela vai entrar na divisão. Ufa, né? Você viu que coisa? Muito louco, né? Ela verifica tudinho, ela tem todo um controle aí de checagem. Vamos falar de células cancerígenas. Sabe o que é uma célula cancerígena? Um câncer? O câncer são células que começam a se dividir, fazer mitose, descontroladamente. A célula cancerígena, ela começa a se dividir e não para mais, ela perde o controle de parar. Outra coisa, e aí vai crescendo, né? Vai se dividindo, vai crescendo, vai aumentando aquele tumorzinho ali, vai ficando maior. Por quê? Porque as células não param de se dividir, elas ficaram realmente ali louquinhas, maluquinhas, elas perderam todo o controle, tá bom? Perderam o bom senso. Outra coisa, toda essa verificação aqui que vocês estão vendo, que é tudo muito bem controladinho, a célula cancerígena não faz isso. Ela duplica o material genético, mas ela não verifica. E aí, muitas vezes, ela pode estar duplicando coisa errada, passando para a célula seguinte esse erro, né? E aí começa a surgir aí células com algumas mutações. Entende isso? Então, verifica como é importante ter toda essa checagem, tá? Então, a célula cancerígena não tem nada disso daqui. Ela perde todo esse controle. E por fim, então, né, aqui nós temos o desenho de uma célula, esse daqui é o núcleo, aqui dentro o nucleolo. Aqui o centrosomo. O centrosomo, lembrando lá do segundo bimestre, é aquela região de onde parte todos os microtúbulos. Esse em verde aqui seria os microtúbulos crescendo, tá bom? Então, na intérfase, o DNA ainda está compactado, tá? O DNA ainda está esticado ainda, tá? Ele só vai virar um cromossomo quando estiver lá na divisão. Tudo bem? E, antes disso, ele não vai, aqui não tem ainda cromossomo, ele não está compactado, tá? E esse centrossomo aqui, de onde vai sair os microtúbulos, vai ter duplicado. Então, vão ser duas coisas muito importantes para a próxima aula, que nós vamos ter que cuidar. O DNA, né, que vai formar um cromossomo, e também os microtúbulos aqui no centrosomo. Os microtúbulos é que vão fazer aí todo um papel, um trabalho na hora de separar esses bracinhos aí do cromossomo. Entendido? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês podem fazer essas anotações e na próxima semana, lembrando que nós vamos nos dedicar a nossa atenção
para a mitose. E a gente vai entender como é que a célula faz, já está duplicado o material genético, como é que ela faz essa separação aí, tá ok? Uma coisa muito importante para vocês, principalmente para o terceiro ano. Um grande abraço, viu?